o bom e o mal. Esse é o problema com a maioria dos cristãos. Eles acham que ainda tem algumas qualidades, algumas ruins eles querem desistir, claro, mas tem algumas qualidades boas que eu posso usar. Não, você não pode. Era esse o erro de Saul, lá em 1 Samuel 15, onde ele foi. As ovelhas de Amaleque, né? Levou as ovelhas de Amaleque para dar a Deus. Amaleque é uma imagem da carne em todo o Antigo Testamento. Deus tirou o reino dele por uma coisa simples como essa. Simples. E se você olhar para a tua vida, você pode pensar que tem coisas que você pode oferecer a Deus. Coisas que as pessoas têm uma habilidade musical, um dom. Não é necessariamente um dom divino. Nesse sentido. Pessoas mundanas também têm habilidade musical mais do que qualquer cristão. Mas quando uma pessoa nasce de novo, ela pensa, eu posso oferecer algo para Deus. Como as boas ovelhas de Amaleque que Saul ofereceu a Deus. Você precisa entender, irmão, o que é ser crucificado. Eu tenho uma certa quantidade de inteligência que me ajudou nos meus estudos aqui, na escola, na marinha. E se eu pensar que eu posso usar essa inteligência para estudar a Bíblia e me tornar um pregador, é a mesma estupidez de Saul ao oferecer as ovelhas. Cara, irmão, eu não sei qual é a tua habilidade. Mas se você acha que pode oferecer essa habilidade a Deus, está desesperadamente desejando que a sua habilidade, sua inteligência, seu dinheiro, sua habilidade musical faça a sua obra. Então você não tem a menor ideia dos caminhos de Deus. Você tem que ser crucificado primeiro. Você tem que passar pela morte e ressurreição antes que Deus te aceite. Nada na nossa carne tem de bom. Nem a minha inteligência, nem a habilidade musical, nada. É por isso que uma pessoa que não entendeu o caminho da cruz, não importa o quão seja, ela não pode liderar uma igreja em verdadeiro louvor a Deus. Pode ser muito entretenimento, pode ser bacana, a música e tudo mais. E pessoas sem discernimento vão dizer, que lugar maravilhoso. Mas um homem espiritual perspicaz vai perceber, isso aqui não é espiritual. É a maneira como aquele homem liderava o louvor. É só um homem crucificado que consegue isso, um homem que não quer se projetar. A maioria das pessoas que eu vi em diferentes igrejas, que querem liderar louvor, ação de graças, e eu nem chamo isso de adoração, porque não é adoração. A maioria das pessoas não tem ideia do que seja adoração. Essa questão da música e do louvor lá, eles não conseguem liderar adequadamente porque não estão crucificados na sua vida pessoal. É a mesma coisa com a pregação. Um pregador que não é crucificado, ele não pode fundamentalmente, não pode proclamar a palavra de Deus como deve. Isso é uma base, isso é um fundamento. Aqueles que são de Cristo têm que crucificar suas carnes com as suas afeições e concupiscências, ou seja, os seus desejos, né? Você não vai a nenhum outro lugar, porque a maioria das pessoas, o diabo, escondeu essas coisas de tantas pessoas. E é uma verdade essencial. Você pode ser perdoado, mas tem uma carne ainda que me impede de estar diante de um Deus santo. Mesmo que em cada pecado do meu passado seja perdoado, eu não posso estar diante de Deus. É por isso que Deus tem que fazer outra coisa por mim. Ele tem que me cobrir e me vestir com a justiça de Cristo. Então eu posso ficar diante desse Deus. Essa justiça de Cristo se tornou parte de mim, eu fui coberto por ela, ela é imputada a mim. Então eu posso ficar diante de Deus. E você sabe, a propósito, é por isso que quando oramos em nome de Jesus. Para nós, é como um mantra mágico no final de oração. Mas não é. Então eu estou dizendo, Senhor, eu estou pedindo você que responda essa oração porque eu estou ouvindo. O único mérito que eu tenho é o mérito de Jesus. É muito fácil, é simples. Depois de sermos crentes por alguns anos, a gente de repente começar a pensar que a gente tem algum mérito. É comum isso. Muitos anos, né? E de repente a gente se deixa levar. Muitos anos atrás eu estava orando por algo terreno. Muitos anos. Eu não sei para que era exatamente, era para minha família ou algo assim. Eu disse, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. Você não pode fazer isso por mim? E o Senhor disse não. E eu aprendi. Eu estava vindo no meu próprio mérito. Eu tinha servido ao Senhor por tantos anos. É que nem ir para uma corporação terrena aqui, uma empresa. Você vai na empresa e diz, eu já estou aqui há tantos anos servindo vocês fielmente, 30 anos. Será que você não pode me dar um bônus? A empresa faz isso, mas no cristianismo, eu posso ter sido cristão por 75 anos.
Eu não posso chegar no Senhor e dizer, Senhor, eu sou um cristão fiel há 75 anos, você não pode fazer isso por mim? Não, não, eu venho no mérito de Jesus Cristo. Eu aprendi essa lição. Que o novo crente, que nasceu hoje, de novo, vem a Deus exatamente na mesma base, porque eu tenho há 55 anos vindo. No mérito de Jesus Cristo. No dia em que você entender isso, você não apenas entender, mas que você for dominado por isso, né? Você não terá, por assim dizer, você não terá um problema com orgulho espiritual. Você tem problema com orgulho espiritual? Quer dizer, quando você faz algo para Deus, você tem uma batalha aí e para tentar se manter humilde? E eu vou dizer por quê? Porque você acha que você tem algum mérito. E o diabo vai continuar alimentando isso aí. Olha que coisa maravilhosa que você fez para o Senhor. Foi ótimo, não foi? E você balança a cabeça e diz, foi muito bom. É exatamente isso que o diabo quer alimentar em você. E isso pode ser em qualquer área. Você não criou bem teus filhos? Olha, que pai maravilhoso, mãe maravilhosa você é. E você concorda com isso? Tenha cuidado, hein, meu irmão, minha irmã. O diabo tem 6.000 anos de experiência em lidar com seres humanos. Ele conhece cada detalhe da tua psicologia. Cada coisinha. A tua única salvação é conhecer a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. E aí o diabo, cada tática de Satanás vai ser exposta a você. A esperteza, a inteligência não ajudarão, porque o diabo é bem mais esperto que você. Então o único lugar que você pode vencer Satanás não é na inteligência, nem na força, nem no poder, mas na justiça. Ele não tem nada disso. Então é por isso que eu digo que é tão importante. Esteja vestido com a justiça de Cristo. E é por isso que a Bíblia descreve como somos justificados. Pela fé. Não pelas nossas obras. Veja Romanos 4. Capítulo 5. Versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, não perdoados. Ele já falou de perdão lá atrás, em Romanos 3. Nós somos perdoados livremente, perdoados e justificados como um presente. Então é tudo um presente, mas justificados pela fé. Temos paz com Deus por ser declarados justos. Romanos 5,9, somos justificados pelo sangue e o sangue de Cristo. E se você voltar um pouquinho ali em Romanos 4,22, ele fala de Abraão. Que Abraão, versículo 21, creu. Romanos 4,21. E era o que ele tinha prometido que era capaz de realizar, e foi acreditado, porque ele creu, foi acreditado a ele como justiça. E ele está falando sobre ter um filho quando ele tinha 100 anos. Versículo 19. Ele tinha 100 anos, sua esposa tinha cerca de 90. Ele tinha 99, ela 89 e não tinha filho. Então Deus deu um filho, foi sobrenatural, obviamente. Mas ainda assim, você sabe, Abraão teve que fazer a parte do pai para ter aquele filho. Não foi só Abraão que morreu e Deus fará tudo. Não. Abraão teve que fazer a parte dele. Abraão tentou sozinho por quantos anos? Ele nunca conseguiu, né? Aí você vê o equilíbrio. É Deus fazendo um milagre e Abraão fazendo a parte dele. Não é Abraão só sentado e orando. Não, a oração sozinha não trouxe Isaac. Lembre-se disso. Foi aquela união física com a Sara que trouxe Isaac. Mas ele tinha tido união física por anos. Então foi aquilo mais a parte de Deus. Esse sempre é o equilíbrio. Não se esqueça disso. Não é só Deus. Não é só você. E se é só Deus, então você é um robô. Se for só você, então não precisa de Deus. Ambos estão errados. É um equilíbrio. Então você vê aqui porque ele acreditou que Deus era capaz de fazer o que ele prometeu. Foi acreditado a ele. A palavra em crédito em Romanos 4,22 é uma palavra contábil. Uma palavra bancária. Crédito, débito, significa que é colocado na sua conta. Não são ganhos, são creditados na sua conta. E a justiça de Deus é acreditada. Isso é escrito não somente para ele. Mas, verso 24, por nossa causa também. A quem será acreditado? Porque cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e ele morreu pelos nossos pecados. 25. Ressuscitou para sermos justificados, declarados justos. Bastante. Ressuscitou dos mortos. A Bíblia
Gente, é basicamente um livro muito simples. Se você tentar entender ela com uma linguagem humana, se você não for numa escola bíblica, não vá a pregadores que já foram de escola bíblica, você vai entender. É só ler ela simplesmente. Muito simples, realmente. Venha a ela como uma criança. E tem uma ilustração muito bonita aqui numa palavra que Jesus falou. A maioria de vocês conhece, eu tenho certeza. Porque eu já falei sobre elas muitas vezes, mas para aqueles que não conhecem, deixa eu explicar. As crianças que cresceram aqui, que não ouviram isso e entenderam. Para pessoas novas que não ouviram isso, talvez uma outra igreja. E Jesus estava falando que tem dois tipos de verdade. Tem os trabalhadores na vinha, em capítulo 20, né? É uma história que eu quero entrar aqui. Eles trabalharam por 12 horas e receberam a mesma recompensa de quem trabalhou por 1 hora. É como eu disse antes. Na mesma base que eu. Nós dois vamos para o mesmo céu. No céu não necessariamente recebemos a mesma recompensa. Não vamos para o mesmo lugar. Mas a outra verdade é Mateus 22. A outra palavra que Jesus falou, o reino dos céus. Ele disse aqui, versículo 12, é como um rei que deu uma festa de casamento para o seu filho. E ele convidou muitas pessoas. Muitas pessoas. E nenhuma delas estava disposta a vir. Essa é a imagem dele convidando a nação de Israel para vir. Eles foram convidados primeiro. E Jesus disse, venha a mim. A maioria dos judeus disse, não, eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer. E não foram. E o rei ficou bravo. Que alguns deles, diz aqui, maltrataram os servos que convidaram eles, no versículo 6, até os mataram. Então o rei ficou bravo e rejeitou a nação judaica. Ok? Então, ele diz, vá para as estradas, vá pegar todos os mendigos, as pessoas ruins, que estão lá, caídas de qualquer jeito, versículo 10. E pessoas boas também. E esses somos nós, a propósito. Nós somos os mendigos que Jesus convidou. Deus convidou para a festa dele. Não pense que você é algo mais do que isso. É só um mendigo de beira de estrada. Então veja, essa é a parte que obviamente não está mencionada aqui, mas é óbvio quando você lê todo o resto, você vem com as suas roupas todas esfarrapadas. Imagina um mendigo ali, toda a roupa toda arrebentada, o corpo não está muito coberto, nem sempre tem uma blusa ali adequada para cobrir o corpo. Ele chega no portão e o rei mantém os servos ali para dar um manto. Sabe, que nem esses árabes, sheiks e tal, que tem esses mancos brancos que você coloca quando entra. E ninguém vai saber o que você está usando por baixo. Então todos recebem um manto lindo para poder entrar lá e se parecerem iguais. Os sujeitos que estavam em trapos e os sujeitos que estavam com roupas um pouco melhores. O mendigo ruim, o mendigo melhorzinho. E poucos, não fazia diferença. E quando o manto está vestido, eles eram os mesmos. Mas havia um sujeito que veio com terno e gravata e disse, ei, eu acho que isso aqui parece melhor que aquele manto branco. Preciso desse manto. E aí, ele foi e sentou na festa de casamento usando a própria roupa dele, num salão de casamento. E aí tá todo mundo de branco e de repente tem aquele sujeito ali com um terno azul, com uma gravata, e você vê ele de cara, direto. Imediatamente você identifica. E aí, o rei diz ali, verso 11, eu vi um homem que não estava vestido com as roupas de casamento. É assim que a gente sabe que eles estavam, roupas de casamento foram dadas. Quando você entrou aqui, irmão, dessa maneira, e o homem ficou sem palavras, porque ele sabia qual a resposta. Ele achava que a justiça dele era boa o suficiente. E o rei disse, ei, amarra os pés e as mãos desse cara e joga ele nas trevas exteriores, no mesmo lugar onde eu joguei o outro sujeito, onde está chorando e vai ter ranger de dentes. Qual o crime dele? Ele pensou que a própria roupa dele era suficiente. Pensou, um pouquinho melhor do que esses mendigos que entram com um trapo. No dia que você tem essa atitude, teu irmão ou irmã, você não viveu uma vida tão terrível que nem Maria Madalena ou alguma prostituta. Você foi muito bom, você vai ser jogado fora. Jogado fora. Eu nunca vou me esquecer, eu tive uma experiência como essa. Pediram para eu ir a um hospital há muitos anos para falar para uma senhora idosa
que você sabe era que uma cristã nominal que estava morrendo de câncer ou algo assim. E alguém perguntou se eu podia ir lá e dar uma pregação. E eu vou ver essas pessoas. Eu sempre prego o evangelho. Então o primeiro passo no evangelho é você saber que é um pecador. Então eu disse a ela: querida senhora, você sabe que aos olhos de Deus não há diferença entre você e a pior prostituta de Bangalore, né? E ela ficou chocada. Eu vivi uma vida boa. Eu vejo que você pode ter, mas não há diferença nos olhos de Deus. Pecado é pecado. E ela se recusou a aceitar que ela era, aos olhos de Deus, tão ruim que nem a pior prostituta de Bangalore. Então nós discutimos isso. Ela recusou, né? Então a gente discutiu isso de um lado ali por uns 5 ou 10 minutos. E ela não mudou de posição. Então eu disse: ok, eu não tenho nada mais a dizer. Eu não podia passar o evangelho a ela. Eu não ia ser um médico enganador e dizer para ela: ó, Senhor Jesus, entra no meu coração, vai ficar tudo bem, enganar ela para ela ir para o céu, quando ela na verdade está indo para o inferno. Eu não faria isso. Eu disse a ela: se você não aceitar, não tem esperança para você. A razão pela qual muitas pessoas não gostam de mim é porque eu falo a verdade nua e crua. Eu lembro que um irmão aqui, na CFC, há muitos anos atrás, achava que o irmão Zachary falava muito duro. E não importa para mim como você pensa ou como eu falo. No dia do julgamento, quando eu estiver diante de Cristo, você vai me agradecer pelo que eu te ensinei. É suficiente se você apreciar isso, então. Não importa que você não aprecie isso agora. Eu não estou preocupado com a tua apreciação agora. Eu estou preocupado com o teu bem-estar eterno. Não em ser popular com você. Então eu deixei. Eu não sei se outra pessoa foi lá e pregou o evangelho para ela, o verdadeiro evangelho. Se ela não ouviu, eu sei para onde ela foi. É triste, mas ela foi para o inferno. Por quê? Porque Cristo morreu por ela. Por uma razão. Ela pensou que o terno e gravata dela eram bons o suficiente. E não são. Está na mesma categoria do mendigo. Podemos todos ter vindo a Cristo assim no começo. Você reconhece hoje, meu irmão, depois de ter sido crente por tantos anos, que mesmo que você precise daquela justiça de Cristo para vesti-lo, porque a sua carne não está completamente purificada. E precisa. Retidão de Cristo. A justiça dele. Essa é a única base que eu posso aceitar para vir diante de Deus. Eu me lembro da declaração, gente, de John Wesley, um dos homens mais santos que viveram no século XVIII. E ele viveu ali na Inglaterra, né? E ele disse no final de viver para Cristo em santidade, hein? E fidelidade, tendo servido. Ele costumava servir de manhã até a noite muitos anos. O que eu devo dizer quando eu entrar pelos portões do céu? Eu estou condenado, mas Jesus morreu por mim. É tudo que eu posso dizer. Eu não mereço entrar aqui. Mas Jesus, ele morreu por mim. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, assim como esse outro cara que viveu uma vida 100 vezes pior do que eu. Você conhece a história do filho pródigo? 2 filhos naquela história. Eu gosto de escrever essa história em poucas palavras assim. Veja bem, havia um pai que tinha 2 filhos. No começo da história, o filho mais novo está longe, num país distante, e o filho mais velho está em casa. No final da história, o filho mais novo que viveu uma vida ruim está dentro de casa, e o filho mais velho que viveu uma vida boa está fora de casa. Essa é a história, realmente em poucas palavras. Isso parece meio injusto, né? O bom está do lado de fora, finalmente o mal está dentro. Esse é o jeito de Deus. Qual é a diferença? Porque o mal poderia dizer: eu sou um pecador. Eu mereço estar junto com os servos lá nos aposentos deles. E ele fala: não, você merece ficar aqui comigo. Tem um anel na minha mão que eu nunca dei ao meu filho mais velho, eu dou a você. E o filho mais velho que disse: eu sempre obedeci a você, eu mereço ser o cabeça da mesa aqui. Mas ele está no fim fora da casa no fim da história. É a mesma lição em todos os lugares. Pode acontecer com você, irmão, irmã. Às vezes, quando eu vejo algum de nós vivendo uma vida razoavelmente boa antes de sermos convertidos, graças a Deus por isso. Você, de repente, teve pais tementes a Deus. Você não cometeu os pecados terríveis que algumas pessoas cometeram. E o resultado é que depois que você se converte, quando você conhece algum crente que viveu uma vida horrível,
você pode desprezar essa pessoa. Às vezes eu sentia vontade de dizer a essas pessoas, eu queria que você tivesse pecado mais na tua vida. Que aí você teria sido mais misericordioso com essa pessoa. Você não precisa pecar para ser misericordioso. A pessoa mais misericordiosa foi Jesus, que nunca pecou. Mas é a única maneira de aprender a misericordiosa, então eu quero que você peque mais, que aí você aprende. É a única coisa maravilhosa de se reconhecer. Você não precisa pecar para ser misericordioso. Não, Jesus é o nosso exemplo, mas devemos reconhecer a única justiça que eu tenho até o último dia de vida, quando eu entro no céu, a justiça de Cristo, que foi creditada, imputada a mim. Se você reconhecer isso, se você permanecer humilde na sua vida, aí sim, você não vai ter problemas com orgulho espiritual. Se você estiver lutando com isso, se você se tornar inimigo de Deus por orgulho, porque Deus se opõe ao orgulho. Muita gente não cresce espiritualmente, não vive na unção constante, no fogo do Espírito. Razão porque não tem um fogo queimando em você, como anos atrás, talvez seja orgulho, irmão. Irmã, não tem às vezes nenhuma outra razão, algo na sua vida no qual você mantém um orgulho. Orgulho de alguma aparência legal, de ser inteligente, quando você saiu, de quando você está ganhando, quando você, a casa maravilhosa que você tem, os filhos, o dinheiro que você ganha. Pode ser mil e alguma coisas estúpidas que o diabo faz você se orgulhar. Não se engane. A justiça imputada de Cristo, que é colocada na minha conta, eu não consigo levar crédito por nada. Ele é um presente gratuito e eu permaneço eternamente grato. Tão grato hoje como eu era 55 anos atrás. Vai levar muito tempo para discutir a justiça transmitida, mas eu também... E aí a gente deixa isso para outro dia, mas eu quero dizer uma palavra sobre a eleição. Veja, essa é uma grande discussão entre dois grupos na cristandade. Sabe, pessoas que vão para a escola bíblica e ficam confusas com isso. Umas pessoas dizem que Deus os elege, outras dizem que elas fazem a própria escolha. Dois grupos são calvinistas e armênios, né? Arminianos. Armênio seria o país, mas arminianos, né? E você não precisa lembrar desses nomes. Eles têm de pessoas que pregaram isso, é só isso. Calvino e um arminiano. Mas aí Deus elege... Bom, ele escolhe o nome de algumas pessoas. Ok, vocês vão para o céu. E certas pessoas, como vocês vão para o inferno? Se Deus fez isso, em certo sentido, há muitos calvinistas que ensinam isso. Eles estão dizendo que Deus é perfeito. Totalmente injusto dizer a uma pessoa, eu nunca escolhi você, então você tem que ir para o inferno. E se essa pessoa for para o inferno e dizer, eu estou aqui porque você nunca me escolheu, o que é de errado comigo? Esse cara foi para o céu porque você escolheu, é totalmente injusto. Não, o fato é que Deus os elege. Deus escolhe. Como você encontra o equilíbrio? Está escrito. Também está escrito. Aqui é o equilíbrio. Então Deus nos escolhe. 1 Efésios 1. Desculpa, Efésios 1, 4. Deus nos escolhe em Cristo antes da fundação do mundo. Dá para ser mais claro que isso? Onde é que você estava em Gênesis 1? Você nem existia. Você não fez nada de bom. Você não fez nada de ruim. Mas Deus escolheu você, isso é claro. Deus escolheu antes... Gênesis 1, antes da fundação do mundo, ele me conheceu pelo nome. E ele me escolheu para ser santo e irrepreensível diante dele. E ele me predestinou para ser adotado como um filho. Porque ele me escolheu. Isso é muito claro, gente. Ele me escolheu antes de tudo. Então, já que ele me escolheu para ser santo e irrepreensível diante dele, para ser adotado como filho por meio de Jesus. Bem, veja, você lê apenas que está escrito que você será um calvinista. Mas quando você lê, como Jesus também disse ao diabo, também está escrito, né? Aquele equilíbrio que a gente falou. Então vamos voltar para ver o que está escrito. Então teremos toda a verdade. 1 Pedro 1. Você lembra da palavra? Nós fomos escolhidos. Essa é a palavra que você tem que lembrar. 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que residem como estrangeiros espalhados, são crentes espalhados em Ponto, Galácia, Capadócia, assim por diante. Aquela palavra novamente. Mas aí explica. Escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela santificação do Espírito de Jesus Cristo, por serem aspergidos com seu sangue. Então a frase importante aqui é pela presciência de Deus Pai.
Então, não simplesmente fechou os olhos e escolheu nomes aleatoriamente. Não, não, você foi escolhido de acordo com a presciência. Talvez seja algo um pouco difícil de entender o que é presciência, mas Deus está no domínio de tudo. Ele não sabe você não sabe o que vai acontecer hoje à noite, mas Deus sabe o que vai acontecer como você escolheria. Isso é presciência. Então ele não tem que influenciar, mas ele sabe. Não é que ele influencie, mas ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe o que você vai fazer hoje à noite. Vamos dizer que algum crente ali vai e comete adultério hoje com outra pessoa. Ele pega a motinha dele, sai e encontra e comete adultério. Ele não furou um pneu. E Deus não vai impedir ele. Você pode dizer que Deus fez ele cometer adultério? Não, ele fez sozinho. Mas Deus sabia. Deus sabia, quer dizer. Então um crente que vai fazer isso daqui a 10 anos ou vai assassinar alguém. Deus sabia com antecedência. Ele não fez fazer isso, como ele sabe disso. E uma das melhores maneiras que encontrei para ilustrar isso é o seguinte: você supondo que um vídeo caseiro, um caseiro que a outra pessoa fez, que ele mostra a você em sua casa um vídeo da sua família, algumas cenas da rua, o que ele estava fazendo, viajava em algum lugar e você viu aquele vídeo. Você vê uma pessoa ali ajudando um mendigo. E você vê outra pessoa brigando com alguém e dando um tapa. Você está assistindo. Não foi você que fez a pessoa ajudar o mendigo. E você também não é o que fez o cara dar um tapa. Você só está assistindo. Deus pode ver um vídeo do futuro. Ele vê exatamente o que as pessoas fazem, boas fazem, e o que as pessoas mais fazem. Ele está assistindo isso daqui a 1 milhão de anos. Foi o que aconteceu antes da fundação do mundo, porque ele viu o vídeo do século 20 e 21, ele viu você se afastando de Cristo, viu você pecando, e depois viu você recebendo Cristo e viu você seguindo. Ele viu todas essas coisas. Ele não fez você fazer isso. Ele ofereceu a você como ele ofereceu ao mundo inteiro, mas ele viu que você é um daqueles que responderam. Quando ele soube disso? Pelo que viu o vídeo. Ele viu o vídeo antes de Gênesis 1. Então, essa pessoa respondeu. Então, com a minha presciência, esse equilíbrio das escrituras. Para que você não confunda com eleição. Então, de acordo com a presciência. Esse é o equilíbrio. Não se confunda. Não confunda essa palavra eleito. Eu acredito na soberania de Deus. E acredito no livre-arbítrio do homem. Mas sem esse meu livre-arbítrio eu não posso ser perdoado. Deus pudesse me perdoar sem que eu exercesse meu livre-arbítrio. Todos os 7 bilhões de pessoas no mundo seriam perdoadas porque Cristo morreu todos os seus pecados. Porque elas não responderam. E Deus sabia há milhões de anos que essas pessoas não responderiam, mas Ele não as escolheu. Deveria nos tornar muito humildes. É a graça de Deus. É 100% a graça de Deus que somos o que somos hoje. Não pense que isso é sobre justiça transmitida em outro domingo. Vamos nos curvar de Deus diante de Deus agora. É a graça de Deus. A gente está aqui, gente. Lembre-se disso. Eu penso mais sobre essa justiça imputada eu falo mais sobre a justiça imputada no outro domingo. Vamos lá, vamos nos curvar diante de Deus agora. Senhor, assim como John Newton, uma graça incrível, quão doce é o som que você salvou um miserável como eu. Mas agora eu tive perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz eu me agarro. Obrigado, Senhor, pela salvação plena e gratuita. Ajude-nos a experimentá-la e viver desfrute dela, valorizando uns aos outros, a salvação plena e gratuita, nunca desprezando ninguém, nunca sendo fariseus, com aquilo que a gente recebeu de maneira tão gratuita de Ti. Ajude-nos, Senhor, também a andar em humildade de todos os nossos dias, para que a Tua graça, do Teu Espírito Santo, possa operar continuamente em nós. É o que pensamos humildemente, em nome de Jesus. Amém.